Como andava o nosso primeiro ancestral, uma mulher enterrada numa canoa, as trágicas descobertas da seca global, a polêmica do coração de Dom Pedro e uma mansão de mais de 1000 anos. Isso é tudo que descobrimos do passado, agora no presente. Se você não é inscrito no canal e não viu o primeiro episódio, esse quadro aqui eu mostro todas as descobertas arqueológicas que aconteceram nessa última semana. Mas sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Essa primeira notícia é muito interessante. O mais antigo ancestral dos humanos já era capaz de andar ereto há 7 milhões de anos. Pelo menos é o que a gente descobriu no estudo baseado nas análises de fêmur e algumas ossadas que a gente encontrou sobre ele. Na verdade, ele andava ereto, mas ele também era quadrúpede. Quando ele estava andando no chão, ele era ereto, e quando ele andava nas árvores, ele era quadrúpede. Tipo uma mistura aí entre nós e os chimpanzés. E o nome desse primeiro ancestral eu vou ter que ler porque é um nome muito complicado. É o Sahelanthropus tchadenziza. E ele vivia, obviamente, lá na África há 7 milhões de anos atrás. E andar ereto no chão traz muitas vantagens. Primeiro, na savana ajuda você a visualizar mais alto, porque ele tem uma gramínea muito alta para você enxergar. E também, se algum predador chegar, você fica também bem mais alto, que parece que você é mais intimidador. Muitos animais ainda fazem isso. Tamanduá faz isso, urso faz isso, enfim. Então é um traço evolutivo muito importante nosso, e agora a gente já tá conseguindo traçar da onde ele veio. Aparentemente, desse carinha aí já há 7 milhões de anos. E lá na Patagônia a gente encontrou uma mulher que está enterrada numa canoa, e isso é muito importante para acabar com uma grande polêmica entre os historiadores. Isso porque alguns historiadores defendiam que ser enterrados em canoas para partir para o mundo dos mortos foi uma prática feita só depois da chegada dos espanhóis. E isso não é verdade, porque a gente acabou de encontrar uma canoa dessa com enterro de mais de 1000 anos, então isso acontecia bem antes. O que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor sobre a cultura americana antes da chegada dos europeus, que pra gente ainda é um grande mistério. Muito por conta dos próprios europeus apagarem essa cultura e destruírem várias questões que ajudariam a gente a descobrir. Registros, templos, artefatos, enfim, aquela coisa toda, enfim, uma das grandes tragédias aí da história. Não sei se você tá sabendo, o mundo tá passando por secas globais muito graves. Eu falei no primeiro vídeo, por exemplo, de uma ponte viking que foi descoberta lá no reservatório da Inglaterra, mas outras coisas também começaram a aparecer. O que é legal pra gente do ponto de vista historiográfico, mas pensando do porquê que eles aparecem é meio preocupante. Mais uma represa tá num nível muito crítico de água, e isso fez aparecer uma outra evidência arqueológica. Lá na Espanha começou a aparecer um círculo de pedras que ficava dentro de uma represa que eles chamam de lá do Stonehenge espanhol. Esse círculo de pedras, conhecido como Dolmen de Guaraperal, foi descoberto lá em 1926, mas ele já foi encoberto em 1963, quando a região foi transformada numa represa. E desde então a gente só conseguiu visualizar ele e estudar ele 4 vezes, quando o nível da represa ficou em níveis críticos. Essa agora é a quinta, porque o nível da água ficou abaixo de 28%. O que pra gente estudar o círculo de pedras é ótimo, mas para manutenção da vida na região é péssimo. Uma outra notícia bem trágica é que ao longo do rio Reno começou a aparecer também as chamadas Pedras da Fome. Essas Pedras da Fome são entalhos feitos na costa do rio, como um sinal de aviso de que a água está em um nível muito crítico e muito abaixo para a gente alimentar todo mundo na região. Elas foram feitas em outras grandes secas, uma delas inclusive diz: "Se me vir, chore", que tem a ver com uma outra seca que aconteceu lá atrás. Já no rio Danúbio, com essa seca começaram a surgir 20 navios da Segunda Guerra Mundial que tinham sido derrubados e estavam presos na base do rio. Isso, do ponto de vista histórico, novamente é ótimo, vai ajudar a gente a entender muita coisa, mas também significa que o rio está em um nível crítico e ele não deveria estar assim. E no Texas também, no Parque Estadual do Vale dos Dinossauros, fazendo jus ao nome, essa seca fez aparecer algumas pegadas de dinossauros de 113 milhões de anos atrás. O que, de novo, pensando assim, poxa, bem legal. Mas o porquê que ele tá aparecendo deixa a gente meio preocupado. Já na China, essas secas fez revelar uma ilha que estava submersa e por lá 3 estátuas budistas de pelo menos 600 anos atrás. E por mais que todas essas notícias sejam muito curiosas pra gente entender e descobrir várias coisas, elas também deixam um cenário muito preocupante. Porque muitos desses rios são os rios principais dessas populações, inclusive as civilizações delas surgiram em volta desses rios. O que dá um sinal de que a gente tá lidando muito mal com a questão ambiental. E que se a gente não fizer nada, logo a gente vai ter problemas mais sérios ainda. Agora, vindo pro Brasil, essa semana a gente teve uma grande polêmica dentro da área da história. Para comemorar o 7 de setembro, o Brasil mandou trazer o coração de Dom Pedro I, que tá lá há 187 anos conservado lá na cidade do Porto, em Portugal. O que até aí, beleza, interessante, mas se a gente for parar pra pensar os problemas que isso pode trazer, aí fica uma questão complicada. Eu já fiz um vídeo, inclusive, lá no TikTok que explodiu falando sobre isso, mas dando um resuminho aqui pra vocês também, pra ficarem inteirados da notícia. O Brasil firmou uma parceria com Portugal e trouxe o coração do Dom Pedro pra cá. Qual era essa parceria? Portugal empresta o coração e a gente custeia tudo. Por
que já começa uma grande polêmica, porque levando em consideração que a nossa economia não tá muito boa e que a maioria da população não vai ver o raio do coração, só quem tá lá na cúpula de Brasília, já gera um problema. Não só isso, a gente tá falando de um coração de 187 anos em conserva. Se mudar a temperatura, ambiente, pressão atmosférica, esse negócio pode estragar. Se cair, então, já era. Até porque lá em Portugal ele não fica aberto ao público, ele fica fechado, guardado e analisado por uma equipe técnica o tempo todo. E aqui ele vai vir pra cá pra ficar exposto no Palácio do Itamaraty até o dia 5 e volta lá pra Portugal no dia 8. Inclusive, se você é de Brasília e quiser ver o coração, já que tá aqui mesmo, aproveita e vai lá ver. Mas não só isso, levantou uma outra questão, porque Dom Pedro I, no seu testamento, fez questão de pedir que o coração dele ficasse no Porto. E o que a gente tá fazendo? Ignorando o pedido dele e trazendo pra cá. Você pode ter a opinião de que morto não tem desejo, mas isso também é uma outra polêmica. E aí tem a última questão, que eu nem vou me aprofundar muito aqui, depois vocês podem fazer essa discussão aqui nos comentários, que é a questão política. Porque os restos mortais do Dom Pedro já estão aqui, a gente não precisava gastar dinheiro nenhum. Eles vieram em 1972 com o governo Médici. Então trazer o coração para esse 7 de setembro em um ano eleitoral, tudo bem que são os 200 anos, tem também provavelmente alguma questão política envolvida, mas essa discussão, enfim, vai ficar muito longa para esse vídeo. Se vocês quiserem, façam aqui nos comentários que eu vou respondendo sempre. Inclusive, bota a sua opinião aí, você acha que devia trazer o coração para cá ou não? Agora, pra gente fechar, lá no deserto de Negev, em Israel, foi descoberta uma mansão de 1.200 anos de idade. Essa mansão é lá do começo do período islâmico, entre o século 8 e o século 9 depois de Cristo. E, pelo que tudo indica, ela era de um rico proprietário de terras que supervisionava as fazendas da região. E isso fazia com que ele tivesse muito dinheiro e, portanto, tendo muito dinheiro, ele tinha uma super mansão na região. O que pra gente é muito interessante e ajuda a gente a descobrir muita coisa, porque uma mansão significa que ela tem muitas salas, muitos cômodos e, muito provavelmente, muita mobília. O que dá mais chance dessas coisas terem sido conservadas e dá pra gente mais evidências pra gente tentar entender como que era a vida nessa região naquela época. E o interesse dos arqueólogos agora é terminar de escavar, descobrir o que tem pra descobrir e abrir pra visitação ao público em breve. Então, se você já tá planejando ir pra Israel por algum motivo, aproveita e já fica de olho, porque pode ser uma atração turística pra você. Mas é isso, gente. Essas foram todas as descobertas do passado nesse presente chamado essa semana. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre todas elas, eu vou deixar todas as matérias aqui na descrição pra você acompanhar. Infelizmente, boa parte delas não vão estar em português, mas qualquer coisa, se você jogar no Google sobre essas informações, vão ter algumas reportagens que podem ajudar, provavelmente. E se você não viu o primeiro episódio, que é o episódio da semana passada, clica no card aqui que você vai pra ele pra descobrir mais coisas sobre o passado também. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você não conhecia a gente, já clica aí no se inscrever pra ficar de olho nos próximos vídeos que vão sair. Esse tipo de vídeo sai toda semana aqui no canal às sextas-feiras. E também, se você gostou e quiser me acompanhar em outras redes pra gente ter um contato mais próximo, pode seguir em qualquer outra rede, é @opbarbarussa. Inclusive, se você quiser mandar notícias, tirar dúvidas, enfim, qualquer coisa, eu vou estar sempre por lá. Mas é isso, gente. Beijo pra vocês e a gente se vê na próxima semana.